Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Heloísa Santos, neuropsicopedagoga, e esse é o meu canal que eu trago para vocês tudo sobre aprendizagem, inclusão. E hoje vou falar para vocês sobre os estilos de aprendizagem e como a gente deve aplicar. Por que eu acho isso muito importante? Porque tem muitos jovens, agora que vai chegando aí a época de Enem, tem muito jovem que ele tem vontade de estudar, mas quando ele começa a estudar, ele não consegue prestar atenção no que ele está lendo. Se ele lê em silêncio, ele acaba de ler e ele não lembra de nada que leu. Se ele lê em voz alta, a voz dele às vezes se perde no som de uma música ou alguém chamando, enfim. Então, eu vou trazer para vocês um conhecimento, né, sobre os estilos de aprendizagem, como aplicar, para você tentar se identificar. Agora, um estilo só, ele não é eficaz, mas pode ser que você consiga se identificar reunindo outras formas com o seu estilo de aprender, tá bom? Então vamos lá. O primeiro estilo que eu vou falar para vocês é sobre o físico. Exatamente isso, físico, o toque, né? O corpo, é o atleta. O atleta tem uma facilidade enorme de aprender só ouvindo os comandos que o seu personal está passando para ele, seu técnico, né? E ali ele já pega tudo e vai e segue e faz, tá? Então, se você é atleta, mas você também estuda e vai passar por uma prova do Enem, tenta unir o útil ao agradável. Tenta trazer para dentro daquilo que você assimila melhor o aprendizado, dentro dessa coisa do físico, né? Por exemplo, você está num treino e de repente a pessoa que te ajuda ali nos treinos, ela pode ler para você os textos, as disciplinas que você tem maior dificuldade para assimilar, né? Então, começando por aí, eu acho que dá para você conciliar, e quando você começar a fazer, você vai encontrar outras maneiras de assimilar melhor isso e entender melhor aquilo que você tem dificuldade para assimilar, ok? O segundo é o matemático. Bom, o matemático, a gente está falando de números, de raciocínio lógico, né? Então, essa pessoa, ela lida muito bem com o conteúdo matemático. Agora, para a gente trazer isso para todas as outras disciplinas, como que a gente faz? Bom, eu vou dar uma dica, mas cada um vai, aos poucos, encontrar a sua direção, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, raciocínio lógico, tá? O raciocínio lógico, ele faz com que você entenda o conteúdo de uma maneira prática. Então, vamos falar, por exemplo, de ciências. Aquele conteúdo ali, por exemplo, vamos falar da fotossíntese, né? Todo mundo conhece o fluxo da fotossíntese. Então, vai falar, mas vai trazer para a realidade. Vamos trazer a plantinha pegando sol, e aí o que acontece de manhã, o que acontece à tarde, à noite e tal, enfim, o processo do nascer, crescer, reproduzir e morrer da planta, né? Da fotossíntese. E é isso. Então, trazendo sempre para o raciocínio lógico, trazendo aquele conteúdo para a prática, para a realidade. Assim, essa pessoa vai entender melhor o conteúdo. O outro, o linguístico, é aquele que a pessoa entende melhor falando ou escrevendo. Eu sou um pouco assim. Eu gosto de falar, mas eu também gosto muito de escrever. Porque quando eu escrevo, eu visualizo. E quando eu falo, eu ouço. Então, quando eu leio aquilo que eu escrevi em voz alta, eu começo a assimilar melhor do que se eu estivesse só lendo.
E aí a gente vai transformando isso, né, de uma maneira. Eu gostava muito de gravar e depois ficar ouvindo a gravação. Depois a gente tem o quarto, o musical. São pessoas que são muito ligadas às músicas, né? São estimulados pelos ritmos musicais. E esse não é tão difícil, porque hoje em dia a gente encontra professor que cria músicas, trechos, né, do conteúdo que ele está aplicando. Tem professores até que tocam violão, enfim, incrementa lá a aula tocando o conteúdo ali na sua melodia junto com o seu instrumento musical, que também é muito bacana. Depois a gente vai para o quinto, que é o visual. É aquela pessoa que assimila melhor vendo, né? Então a concentração e a memorização e a retenção do conteúdo é mais no visual. Então o que se pode fazer? Pode criar cartazes com gráficos, né, do conteúdo que você estudou. Então você vai estudar aquele conteúdo, vai para uma lousa, faz tipo um gráfico mesmo, né? E você visualiza e você começa a entender o que encaixa com o que, né? Uma coisa muito usada em história é a linha do tempo. E eu comecei a aprender verdadeiramente a história do mundo e do Brasil através da linha do tempo. Então tinha professor que quando chegava na sala, já colocava no quadro a linha do tempo, o ano, o período de tempo, né, que ele ia trabalhar, por exemplo, sei lá, 1500 a 1700. E a localização de antes e depois de Cristo, séculos. Então eu fui aprendendo história assim, quando o professor chegava e colocava a linha do tempo. O sexto é o interpessoal. O interpessoal é aquele que a pessoa necessita do contato com outra pessoa, necessita que a pessoa fale para ela, que discuta com ela, né? Os dois vão, é como se fosse um trabalho em grupo ou em dupla. Você vai, interage ali o conteúdo e depois troca ideia, né? Começa a trazer aquele assunto para um discurso, uma conversa. E essa pessoa que é interpessoal, ela vai assimilar o conteúdo melhor assim, ou seja, estudando e dialogando, interagindo com outra pessoa sobre o mesmo assunto. E o intrapessoal ele é mais particular, né? Ele é talvez, eu considero assim o mais difícil. Por quê? Porque ele tá lá todo concentrado, estudando sozinho, do jeito que ele aprende, e de repente um som, ou um grito, ou alguém chamando, ou o barulho do chuveiro, ou qualquer coisa assim, atrapalha a concentração dele, né? Não é que ele seja desatento, mas ele está tão concentrado que qualquer coisa vai atrapalhar ali aquele momento dele introspectivo. Bom, gente, é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida de como conciliar isso na realidade de vocês, para que vocês consigam reter o conteúdo, o assunto que vocês precisam dominar, manda para mim a pergunta que eu vou responder para vocês, vou ajudar. Com certeza o olhar de outra pessoa de fora ajuda mais do que a pessoa pensando sozinha em si própria, né? E como eu já tenho muita experiência de muitos anos com isso, com certeza eu vou poder te ajudar, tá bom? Principalmente você aí que está na idade do Enem, ou você que já estudou, terminou o ensino médio há algum tempo e está aí querendo fazer o Enem para voltar a estudar, e que já passou muito tempo por isso também. Manda a sua pergunta para mim que eu vou ter imenso prazer em responder, tá bom? Agora eu vou pedir para vocês que ainda não me seguem, clica no sininho aqui embaixo, me segue também no Instagram, eloisasantos.epp. E além de vocês me seguirem e assistirem aos meus vídeos, eu vou pedir, por favor, dê um like, tá? Diz que curtiu, gostou, comenta, participa. Isso é muito importante. Não adianta só você assistir e não dar um like ou não gostei e dizer por quê.
Isso me ajuda a trazer mais informações úteis para todos, tá bom? Então, um grande abraço, beijo para vocês e até o próximo.